Olá, alunos do primeiro ano da Faculdade de Direito de Franca. Estamos aqui para mais essa videoaula da disciplina de Ciência Econômica e Política, continuando ainda abordando a unidade 4 da produção. Hoje nós vamos ver mais detidamente o fator trabalho enquanto recurso humano. Só para lembrar, nós estamos estudando os fatores da produção: terra, trabalho e capital, fundamentais na moderna produção capitalista. Estamos vendo mais detidamente cada um desses fatores. Na aula passada estudamos o fator terra, o recurso natural, e nesta aula abordaremos o fator trabalho enquanto recurso humano, e na próxima abordaremos o fator de produção capital. Trabalho, considerado o fator ativo da produção. O fator trabalho consiste no desenvolvimento ordenado das energias humanas, físicas ou psíquicas, com sentido econômico. Também costuma ser chamado de recurso humano. Representa a atividade racional humana, atuando sobre os recursos naturais, o fator terra, utilizando-se dos instrumentos de produção ou meios de trabalho, que é o fator capital, que nós vamos ver mais detidamente na próxima aula, destinados à produção de bens e serviços para satisfazer as necessidades do homem. Inclui não apenas a atividade laboral empregada na produção, como também o conhecimento, a técnica e todo e qualquer esforço daqueles que participam do processo produtivo. É considerado trabalho. O trabalho pode ser desenvolvido de forma autônoma ou inserido no regime de empregabilidade dentro de uma empresa, em que o trabalhador vende sua força de trabalho em troca de salário. As relações entre capital e empregadores são denominadas as relações capital-trabalho, que tanto nós ouvimos falar aqui, as quais vêm se modificando muito ao longo do tempo, fruto de conquistas trabalhistas e complexas negociações entre Estado, empresários e empregados, que se organizam em sindicatos e vêm incorporando as legislações trabalhistas e sobre as quais se assentam os contratos de trabalho. Esse é um tema que vocês vão estudar muito, estudante de Direito, principalmente no 5º ano, em Direito do Trabalho. É um tópico bastante grande, bastante complexo e que tem se modificado muito, não só no mundo inteiro, mas tem modificado muito aqui no Brasil. Haja vista, no ano retrasado nós tivemos uma mini reforma trabalhista, alterou vários pontos da nossa legislação trabalhista, tivemos uma grande mudança com relação às terceirizações, mesmo o poder dos sindicatos agora ficou muito esvaziado com o fim da contribuição sindical obrigatória. Então são assuntos que, independente da nossa aula, independente do tema que vocês vão estudar no 5º ano de Direito do Trabalho, seria bom que vocês se inteirassem, estudassem, acompanhassem tudo o que está acontecendo no mundo inteiro e também no Brasil com as relações capital-trabalho. O fator de produção trabalho, que também é tratado como mão de obra, restringe-se à população economicamente ativa. O que é a população economicamente ativa? É a população que está inserida no mercado de trabalho ou que, de certa forma, está procurando se inserir nele para algum tipo de atividade remunerada, devendo ele, o trabalho, ser voluntário, irregular ou contínuo. As formas de desenvolvimento do trabalho são inúmeras e vêm se modificando também ao longo do tempo, passando desde o trabalho manual, certo? Que envolve o esforço físico ou muscular, o trabalho intelectual, inventivo ou de criação e o trabalho de direção ou organização, entre os possíveis e infindáveis aptidões do homem. Então, primeiramente, mais na antiguidade, o trabalho era muito manual, físico ou muscular, ainda existe hoje, muito presente, mas cada vez mais o trabalho manual, físico ou muscular vem perdendo importância diante da mecanização cada vez e da automação cada vez mais presente dentro das empresas. Temos também o trabalho intelectual, inventivo ou de criação, cada vez mais importante, principalmente na atual fase
do capitalismo. A gente percebe algumas empresas aí, por exemplo, que na realidade o que eles têm é uma grande ideia, praticamente não tem a produção física. E muito importante também, nós vamos comentar também a respeito disso nessa unidade, o trabalho de direção, organização desenvolvido dentro da empresa. Aí no passado, só um comentário, o trabalho manual era o mais comum, o mais importante. Até por isso, o trabalho do homem, não só por isso, até por isso, o trabalho do homem era mais valorizado, porque a força física do homem é superior, conhecidamente maior do que a força física da mulher. Mas existem muitos outros fatores que influem numa diferenciação injusta que nós temos hoje na remuneração do trabalhador homem e da mulher. Outra questão de bastante relevância nos dias de hoje, principalmente para um país como o Brasil, é essa divisão que existe entre trabalho qualificado ou especializado e o não qualificado, conforme o trabalhador possua ou não uma adequada formação profissional. O trabalho qualificado ou especializado é cada vez mais necessário para a moderna produção capitalista, consequentemente possibilitando um maior resultado pelo seu emprego. Então hoje nós vemos o quanto é mais bem remunerado o trabalho qualificado, o quanto ele é mais necessário e o quanto também ele é mais bem remunerado. E esse é um grande desafio, principalmente de um país como o nosso, onde o nível educacional, a formação do nosso trabalhador ainda é pouco qualificada. E com isso, toda a nossa economia sofre com isso. Esse é um grande desafio que nós temos. Bom, analisando a evolução do trabalho sob o aspecto jurídico, deparamos-nos com diferentes sistemas de trabalho que passaram ao longo do tempo pela escravidão, pela servidão, pela vassalagem, pela parceria, até chegarmos ao sistema de liberdade contratual de trabalho que nós temos hoje, quando as condições de prestação de serviço são livremente pactuadas entre as partes. Então foi um longo período até chegarmos ao sistema de hoje de liberdade contratual de trabalho. Então passou por todos esses estágios que você já deve ter estudado aí no passado e que tanto nos envergonham. Infelizmente, ainda hoje nós notamos, nós às vezes ficamos sabendo, num país como o nosso, que ainda se praticam formas que remontam ao período da escravidão em algumas atividades laborais aqui no Brasil. Bom, como resultado do esforço laboral, deriva uma remuneração, um pagamento, salário, que invariavelmente é determinado pelo resultado que esse esforço alcança. Então, quanto mais qualificado, quanto mais resultado o trabalho possibilita ao empregador, logicamente melhor vai ser a remuneração. Quanto mais qualificado o trabalho, melhor a remuneração. Então, o resultado do trabalho do funcionário é que, de certa forma, de uma forma ou de outra, determina o seu nível de remuneração. Mas não é só isso, Nós temos momentos recessivos, nós temos vários em que a remuneração cai, nós temos a questão da oferta e da procura, nós temos N outros fatores que são determinantes na remuneração do trabalhador. Mas, sem dúvida alguma, um trabalho qualificado, especializado, ele consegue obter uma remuneração melhor. Por quê? Porque o resultado desse trabalho também é melhor. E agora vamos começar a falar da chamada produtividade do trabalho. O que é a produtividade? É o resultado, é o rendimento. Entende-se por produtividade o resultado da divisão da produção física obtida numa unidade de tempo, hora,
dia, mês ou ano, por qualquer um dos fatores de produção, terra, trabalho, capital, e expressa a utilização eficiente dos recursos. Então, uma melhor produtividade do recurso terra significa que com aquele recurso natural você conseguiu transformar uma quantidade maior de produtos. A produtividade do trabalhador, que nós vamos tratar mais detidamente aqui, o resultado por hora daquele trabalhador teve um resultado melhor. A utilização do fator capital também. As máquinas, por uma determinada hora, conseguiram ter um rendimento melhor. Isso é produtividade, é o rendimento, é o resultado. Em relação à produtividade do trabalho, temos que ela é a resultante obtida com a eficiência da utilização do fator trabalho, ou seja, a quantidade de produto ou rendimento alcançado com sua aplicação, com a aplicação do trabalho. E qual que é o objetivo? O objetivo é tornar o trabalho o mais produtivo possível, adquirindo a maior quantidade possível de riqueza econômica com o mínimo possível de dispêndio de energia. Tudo isso é recurso terra, o recurso trabalho, o recurso capital, né? Que são escassos, são limitados, custam dinheiro, custa caro, né? Então, a melhor utilização desse trabalho, né, propiciando o maior resultado possível. Isso aqui é um princípio que se busca o tempo todo dentro da empresa, é o princípio da produtividade, da eficiência. E a produtividade do trabalho depende não somente da capacidade do profissional e do esforço do trabalhador. Então é muito simplório você falar assim, o trabalhador obteve um melhor resultado porque ele se esforça mais, esforça menos. Não, tem N fatores que estão envolvidos na produtividade do trabalho. Por exemplo, as condições dos recursos naturais. Se não tiver recurso natural fácil para ser explorado, também às vezes o resultado do trabalho vai ser pequeno. O capital, se não tiver máquinas, equipamentos para ele trabalhar de forma adequada, o resultado vai ser pequeno também. Recursos tecnológicos, organizacionais, se a empresa não estiver bem organizada, se não tiver tecnologia no processo produtivo. Então, tudo isso se insere no processo produtivo, e que não só o esforço pessoal é o responsável pelo resultado final. N outros esforços combinados permite um resultado melhor, o qual deverá ser sempre perseguido, obedecendo os princípios de economicidade, certo? Ou seja, nós estamos sempre perseguindo todos esses objetivos, com aquele mesmo princípio, buscar o melhor resultado com o mínimo de dispêndio, e que poderá ser obtido, no caso do trabalho, trabalhando no melhor tempo. Então, às vezes, trabalhar com um clima diverso, de maneira equivocada também prejudica o resultado final, no melhor lugar, no melhor modo. Infelizmente, principalmente a gente percebe aqui no Brasil, que algumas regiões são ricas, empresas modernas, eficientes, e com isso o trabalhador consegue também ter um resultado melhor. Em outros lugares nós temos que o trabalhador chega numa empresa para trabalhar em condições horríveis, sem máquinas, sem equipamentos, sem toda a parafernália necessária de uma moderna produção capitalista, e aí você pode imaginar, como que o resultado é ruim? O resultado é ruim não só por conta da condição do trabalhador, mas por conta de tudo que está à sua volta. Agora, outra questão muito importante para a gente estar comentando, a questão da divisão do trabalho, divisão de funções. O homem, desde seu aparecimento, de uma forma quase instintiva, pratica uma tendência natural de dividir funções. Nós fazemos isso o tempo todo da nossa vida, em tudo. Vocês, alunos, se eu passar um trabalho para vocês em equipe, a equipe tiver 4 alunos, e esse trabalho tiver 4 capítulos,
Eu virar as costas, passar o trabalho para vocês vão falar, um aluno faz outro aluno faz o capítulo 2, outro capítulo 3 e o capítulo 4. Qual que é o objetivo? O objetivo dessa divisão de funções, certo? É que cada um se especialize mais, o resultado saia rapidamente, né, com o mínimo de esforço. Então o objetivo é essa tendência natural de sempre buscar o melhor resultado com o mínimo de dispêndio. Trata-se de uma atitude presente na maioria dos atos coletivos. Nós fazemos isso o tempo todo e tem como propósito a obtenção do máximo de proveito com o mínimo de esforço, além de contribuir para a especialização do trabalho. Se você vai, amanhã depois vocês se formam e resolvem entre os colegas de vocês montarem uma banca de advocacia, né? Mesmo vocês tendo as mesmas aptidões, tendo a mesma formação, naturalmente vai chegar um momento que vocês vão dividir funções. Você vai se especializar em direito do trabalho, você direito tributário, direito civil, direito penal. Cada um vai se especializar em algo. Com qual objetivo? Cada um se especializando, ele vai se tornar melhor naquilo que ele se especializar, e com isso ele vai se tornar mais produtivo. Chega uma ação para ele já sabe aquilo lá, ele já sabe como resolver, enquanto que se você tentar realizar todas as atividades sozinho, você não fizer essa divisão de funções, o teu resultado, às vezes você vai trabalhar muito, e o teu resultado final vai ser pequeno. Então essa é uma tendência natural, a divisão de funções, dentro de todas as atividades laborais. Imagina se tratar de uma tendência natural e instintiva presente na maioria dos seres humanos, não só no homem, que na busca pela sua sobrevivência vivem em grupos. E nessa vida em comum somam esforços e, por conseguinte, dividem funções. Fazemos isso em toda manifestação de sociabilidade humana. É uma prática presente até em agrupamentos de insetos, como entre as formigas, entre as abelhas, há essa divisão de funções. Muitas vezes, a divisão de funções constitui um fato natural como consequência das diferenças, inclinações e aptidões dos homens, e está presente em todos os esforços de cooperação humana, principalmente no trabalho. Então, por exemplo, eu tenho aptidão com desenho, eu tenho aptidão com números, eu tenho aptidão com línguas. Então, por conta dessa aptidão natural do ser humano, ele também vai fazer a divisão de funções. Então, além das aptidões, você tem também a questão da especialização. Então, tudo isso contribui para o resultado melhor final, com menos esforços. Tendência instintiva. Naturalmente, nós estamos pensando nisso daí, mesmo sem fazer um raciocínio, fazer todo um estudo a respeito daquilo. Naturalmente, é uma tendência natural. É impossível e é inviável a cada homem, isoladamente, produzir todos os bens que necessita. Razão pela qual ele divide funções dentro do seu agrupamento social ou ambiente de trabalho, especializando-se em uma determinada função ou atividade, otimizando a produção, aumentando significativamente sua eficiência e, por conseguinte, sua produtividade. Imaginem a economia de subsistência em que você vai se dedicar a tudo. Você vai se dedicar a construir sua vestimenta, sua habitação, sua alimentação, vai caçar, vai pescar, vai fazer tudo. Você vai ter um rendimento ruim em tudo e, consequentemente, o resultado final pequeno vai lhe propiciar um consumo pequeno e uma vida ruim. Então, o homem, o tempo todo, ele divide funções. Trata de uma consequência racional e lógica que está presente não somente entre as funções dos trabalhadores, mas também em todas as etapas de qualquer atividade econômica, mesmo entre as empresas, cada qual se especializando na produção de determinados produtos.
Um exemplo disso é a cidade de Franca, se especializou na produção de calçado. Na produção de calçado o quê? Produção de calçado masculino. Outras cidades se especializaram na produção de calçado feminino. Dentro das fábricas, de muitas fábricas de calçado em Franca, você tem aqui fábrica só solado, só a parte dos sapatos, só acabamento, só embalagem, cada um, então nós estamos fazendo divisões de funções em cada atividade dessa etapa produtiva. Em tudo nós fazemos divisão do trabalho, sempre com aquele mesmo objetivo de cooperação, de otimização, de racionalização, de aumentar o resultado, a eficiência. Então, só para a gente entender, olha aqui, quanto maior a divisão do trabalho, nós teremos o quê? Um maior nível de especialização. Quanto maior o nível de especialização, maior será a produtividade, o rendimento, o resultado final. E quanto melhor o resultado, menores os custos. Nós gastamos X reais para produzir 100 produtos. Nós utilizamos esses mesmos X reais e produzimos 1000 produtos. Logicamente, os custos, quando você tem um rendimento, uma produtividade maior, os custos são menores. E se os custos são menores, isso vai propiciar a todos nós, a toda a sociedade, um maior nível de consumo. Se os produtos forem mais baratos, nós não compramos um, nós compramos dois. Se uma vestimenta for barato, você compra duas. Se um calçado for barato, você compra dois. Então isso vai propiciar um nível de consumo maior de toda a sociedade. Se a produtividade da terra, se a produtividade por hectare de produtos agrícolas for maior, logicamente os custos serão menores e nós poderemos consumir melhor. E aí vem o que nós sempre falamos desde a nossa primeira aula. Isso vai melhorar a qualidade de vida de todos nós, todos podendo consumir mais, levando uma vida mais confortável do ponto de vista material. Então, a divisão do trabalho é essencial para todo esse resultado. É lógico que quando a gente fala maior produtividade, maior especialização, existem muitos outros fatores envolvidos com a especialização. Existem muitos outros fatores envolvidos, N fatores envolvidos com a obtenção do rendimento, com a redução de custos. Mas tudo isso, se você não tiver divisão do trabalho aqui, você vai certamente comprometer a especialização, comprometer o rendimento, comprometer os custos, o consumo e a qualidade de vida. Embora seja inegável o aumento da produtividade proporcionado pela divisão e especialização do trabalho, a busca desenfreada pela especialização técnica do trabalhador no regime industrial moderno culminou em muitos momentos com o emprego de técnicas puramente mecanicistas. Então, qual que foi a grande revolução do chamado Fordismo? São as linhas de montagem, ou seja, dividir funções e cada trabalhador se especializar numa única coisa. Isso é racional, é o que nós estávamos falando até agora, efetivamente dá resultado, tem uma lógica. Mas o que eu quero ressaltar para vocês, que isso daí deve ser buscado. As empresas buscam isso, estão fazendo isso o tempo todo. Mas muitas vezes aí no passado, essa busca desenfreada pela especialização do trabalho, muitas vezes determinou o embrutecimento do trabalho, relegando o homem à condição de uma mera peça de uma engrenagem, pela repetição constante de operações produtivas, tão bem retratado no filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, que foi uma crítica às teorias do Taylorismo, do Fordismo, que relegava muitas vezes o homem a uma simples peça de engrenagem. A especialização, a divisão do trabalho, a especialização com vistas ao aumento de produtividade deve ser sempre buscado, mas não a todo custo.
Por isso, em razão disso, é que modernamente e cada vez mais nós adotamos medidas que visam a racionalização da utilização do trabalho, por meio de processos de orientação e seleção profissional, colocando, se você tem uma especialização em desenho, você vai para a área de desenho. Se você tem uma especialização em língua, você vai para a especialização em língua. Adoção de medidas psicotécnicas, educativas e fisiologia do trabalho, como a adoção de processos técnicos científicos. Então as empresas hoje estão sempre buscando fazer isso, colocar o trabalhador no lugar certo, não deixar ele com operações repetitivas que causam esforço de lesão repetitiva, LER e outras doenças do trabalho. Qual que é o objetivo? O objetivo é obter o máximo de resultado, mas também não só de cercear o elemento humano de medidas preventivas de saúde, como esgotamento físico, mental, assim como também estímulos motivacionais. Então nós queremos, de forma a obter o máximo de rendimento, porém sem sacrifício da saúde do trabalhador. Então nós temos que racionalizar a utilização do trabalho. A especialização é importante, a divisão do trabalho é importante, o rendimento é necessário, mas nós temos que fazer isso de forma racional, porque de nada adianta você esgotar o trabalhador, o trabalho físico, e aí todo o processo se perder, certo? Então esses processos, embora muitos desses processos de racionalização do trabalho visem atender os interesses da empresa, porque se o trabalhador ficar doente, prejuízo para a empresa. Estes se fazem tão necessários que ao longo dos anos os trabalhadores foram se organizando e fazendo incorporar mecanismos de proteção ao trabalhador às suas conquistas trabalhistas, passando muitas destas a fazer parte de legislação trabalhista, equipamentos de segurança, uma série de ergonomia no trabalho, uma série de atitudes no desenvolvimento do trabalho, objetivando essa racionalização. Muitas delas foram incorporadas como obrigação e passando a fazer parte de legislação trabalhista. São conquistas trabalhistas. Então todos ganham com essa racionalização do trabalho. Lembrando que a especialização, a divisão do trabalho é importante, a especialização é importante, o resultado é importante, mas isso não pode se dar às custas da saúde do trabalhador, Outra coisa muito importante da gente falar, essa daqui, é fazer uma distinção entre duas denominações diferentes e frequentemente utilizadas por nós: trabalho e emprego. Qual que é a diferença entre trabalho e emprego? Que nós o tempo todo misturamos essas duas coisas. Trabalho é uma atividade que, embora em diferentes sistemas, ou mesmo de forma autônoma, sempre esteve presente na vida do trabalhador. Nós sempre tivemos trabalho. Desde que o homem apareceu, ele está o tempo todo trabalhando, de uma forma ou de outra. Trabalho sempre existiu, trabalho sempre vai existir. Agora, emprego. Emprego é um termo novo. Emprego é pós-revolução industrial. É quando começou-se a ver o regime de empregabilidade, a empresa contratar o trabalhador, empregar ele por uma determinada jornada de trabalho e por ele pagar um determinado salário por horas de trabalho. Isso é o ato de empregabilidade. Então, trabalho é uma coisa, emprego é outra. Trabalho sempre existiu. Se a gente for analisar hoje, o que está em crise? Está em crise emprego. Cada vez menos as empresas precisam do funcionário que bate cartão, que fica ali o tempo todo, praticar esse ato de empregabilidade. Quer ver um exemplo claro para todos vocês? Na década de 70 era muito comum as empresas numa cidade como Franca terem o seu departamento jurídico, ter lá dentro o seu advogado contratado, empregado da firma, que batia cartão
de manhã e batia cartão à tarde e ficava prestando serviço o tempo todo de serviços, trabalho de advocacia dentro para aquela empresa, né? Então, hoje em dia, isso não é mais comum. Isso não quer dizer que as empresas não utilizam os serviços advocatícios. Utiliza-se, mas contrata um advogado. Ele não é empregado da empresa. Então, uma coisa é trabalho, outra coisa é emprego. E isso tem se modificado muito ao longo dos últimos anos. Bom, concluindo, existe muita coisa que a gente poderia estar falando de emprego, de trabalho, hoje em dia está havendo uma modificação muito grande, uma modernização muito grande, automação, perda de empregos, fechamento de vagas. Então, existe muita coisa que pode ser estudado e comentado a respeito disso. A questão da globalização, que transfere empregos. Hoje, muitos empregos estão sendo formados, estão sendo criados na China, diminuindo as oportunidades de emprego aqui. Isso está tendo uma modificação muito grande na nossa vida. A questão da flexibilização da legislação trabalhista, que está acontecendo no mundo inteiro. Aqui no Brasil, fizemos uma reforma, mudamos um pouco a nossa legislação trabalhista, flexibilizamos a terceirização, mudamos a relação dos sindicatos, novas formas de trabalho, o home office, o trabalho à distância, estão surgindo no dia de hoje, Que é bom a gente lembrar que o trabalho é a maior forma de manifestação da sociabilidade humana. O homem está o tempo todo praticando relações de trabalho e sempre isso causa conflitos. Então, para vocês que são estudantes de direito, é muito importante, aqui nós tratamos de trabalho só como fator da produção, fizemos uma definição pequena a respeito disso, mas esse é um assunto muito grande. Vocês ainda vão estudar muito, falar muito de trabalho, principalmente no 5º ano estudando direito do trabalho, mas isso independente disso, é muito importante que vocês entendam todas as relações de trabalho, e isso com certeza vai ajudar muito na vida profissional de vocês, principalmente para aqueles que se dedicarem ao direito trabalhista, E com isso nós encerramos essa abordagem do fator de produção trabalho. Já vimos o fator terra, vimos o fator trabalho, e na próxima aula nós faremos o encerramento dessa unidade estudando o fator capital, e isto fechará essa unidade 4 que nós estamos tratando da produção. Muito obrigado a todos pela atenção e até a nossa próxima videoaula. Novamente volto a informar que todo o material dessa aula, como a videoaula e os slides, serão postados no grupo do Facebook Ciência Econômica e Política, FDF, no qual os participantes também poderão postar suas dúvidas e indagações, que eu também responderei por lá. Além de que todo esse material será postado na plataforma que a faculdade está criando para as aulas à distância nesse momento. Eu ficarei agora à disposição nos chats e sala de bate-papo para esclarecimento de eventuais dúvidas. E consultem os horários programados pela faculdade para as nossas próximas videoaulas e para os nossos próximos encontros nos chats e nas salas de bate-papo. Até lá!